pedi a Deus que ele me mandasse o sinal. E ele me mandou aqui. Eu e Júnior estavam sentados na cadeira ali quando começou, não foi, Júnior? Foi. Veio uma nuvem de lá, chegou bem aqui na frente, ela parou. E de dentro da nuvem começou a sair aquelas nuvens pequenas. E uma das nuvens eu vi agora de noite que tinha uma ponta grande. E quando você começa a olhar, vai começar a mudar as coisas. E você, meu compadre? Deixa eu ir ali no banheiro, bora. Ok. Hoje, senta lá, senta no seu cantinho. Senta lá, ajuda a velhinha, senta. Dê o cheirinho na velha. Não. Se lembra Só que é Deus. Só que é Deus. O cheiro é Deus. Uma outra pessoa não cheira não, que aí é pecado. Deus me cobra, diz é errado, você tem que cheirar eu. Claro. Já está tudo aqui na rua. Vou colocar o melhor cartão passado, vou ver a nossa. Sexta-feira tudo. Nem a volta a boca. Bora, gente, começar a palavra de Deus. Eu chapéu cochicho. Bora lá começar a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, nós estamos abrindo mais um vídeo do Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, traga bênçãos sobre nós, Alá. Alá nos abençoa, nos ilumine, nos dê força, poder, sabedoria, grandeza, paz e alegria. Que Alá desça do céu, cheio de unção, para esse povo todo aqui ser abençoado, glorificado. Só existe um Deus, os outros são mensageiros de Deus. E Deus abençoe verdadeiramente. Amém. Amém. Vamos lá. Versículo 18. Alá torna invidente para vós os versículos e Alá é onisciente, sábio. É o que? Sábio. Tem mais sábio do que Deus? Tem. Você, eu, nós todos. Porque nós trazemos a sabedoria de quem? De Deus. De Deus. Deus não quer que a gente seja menos do que Ele. Deus quer que a gente seja igual a Ele. Porque nós não somos a semelhança de Deus. Só que tem muitos que passam de ser sábio para ser burro. Que não quer ouvir a verdade. Quando ele diz, ó, por certos que ama, que obedece mida e se dissemina entre os que crê, terão dolorosos castigos. Ó, presta atenção, viu? Presta atenção, vocês que estão aqui, fica pegadão. Isso é a força espiritual. Viu, vovó? Conta a pegada. Veja não. Não quero ver a senhora pegada. Se a senhora se aperrear, a senhora adoece. E não adianta ele adoecer, adianta? Quando ele diz, por certos que ama, que obedicionade se dissemina entre os que crê, terão dolorosos castigos. Aqueles que saem da presença de Deus, que brinca com Deus, que leva, Luiz, as coisas de Deus em vão, vão ter um doloroso castigo.
na vida terrena e na derradeira vida. E Alá sabe e vós não sabes. Ó, gente, Alá sabe tudo o que vai acontecer conosco. Se a gente se aperrear, a gente não vai ter o prazer de viver lá. A gente tem que viver lá. Tem que viver Deus. Não foram a favor de Alá para convosco a sua misericórdia, que Alá é compassível, misericordioso, haverá apressado castigo para vós. Ó, veja, viu, Pai? Veja. É porque parece que o povo, quando a gente ensina, quanto mais a gente ensina, mais ruim o povo fica. A verdade é essa. Ó, quando ele diz, ó, não foram a favor de Alá para conosco a sua misericórdia, que Alá é compassível, misericordiador, e haverá apressado o castigo para vós. Quer dizer, Ele manda o castigo para a gente. Não adianta. Não adianta. Porque você não precisa se preocupar, não. Ele manda, compadre. Não adianta. Vós que credes nas sinagogas, os pássaros, ó, vocês que credes nos cigais, os passos de Satanás. Não cigarás o quê? Os passos de quem? Aqui fala Satã. Quem segue os passos de Satã, por certo ele ordena a obscenidade e o reprovável. Não foram o favor de Alá para convosco, e a sua misericórdia ele jamais dignificará nenhum de vós, mas Alá dignifica a quem quer, e Alá onivente, jurisciente. Quer dizer, Ele sabe de tudo da gente, toda a nossa vida Deus sabe. A Bíblia diz, não é essa, que Deus sabe até quanto cabelo você tem na cabeça. Ele diz que os dotados dentro de vós do favo da prosperidade não presta juramento de nada, concede aos parentes, aos necessitados, aos imigrantes no caminho de Alá, que Ele os induzir e os tolerar, e não amarais que Alá vos perdoais, e Alá é perdoador e misericordiador. Quer dizer, se você anda no caminho de Alá, que é Deus, o que você fizer na presença, Deus vai te perdoar, sim, se você respeitar Ele e obedecer à lei dele. Por certos que acusa de adultério as mulheres castas, inocentes, crentes são amaldiçoados. Crentes que são o quê? Amaldiçoados na vida terrena e na derradeira vida, para eles haverá formidável castigo.
Estão ouvindo, não é vendo não? Um dia em que suas línguas, as suas mãos, os seus pés testemunharem contra ele pelo que fazia. Nesse dia lá, compensá-los com sua verdadeira retribuição. E saberão que Alá é a invidente verdade. A invidente o quê? Verdade. As malignas mulheres, as malignas mulheres para os malignos homens. Os malignos homens para as malignas mulheres. As benignas mulheres para os benignos homens. E o benigno homem para as benignas mulheres. Esses estão inocentes do que diz aquele, haverá para eles perdão, generoso sustento. Vós que credes e não entrais em casa, outro que as vossas, até que peça permissão e cumprimentais seus habitantes. Quer dizer, nós aqui tentamos o que, compadre? Ajudar. Ou não tentamos ajudar? Aonde você já viu na face da terra, eu desafio quem prega verdadeiramente a palavra. Procura. Eu desafio vocês, pastores, tudinho, que estão me assistindo, que estão me esculhambando aí, que estão batendo contra mim. Porque eu estou lendo o livro de Alcorão. Alcorão é um livro bíblico, um livro que fala de Deus. Quanto vocês, desgraçados mentirosos, só fala do mal. Isso vós é melhor, Alá assim determinou para meditares. Olha, você veja o que está acontecendo. Você veja, povo da Assembleia de Deus, começa a observar. As 4 mulheres que mataram lá no Mato Grosso do Sul, elas são da onde? Da Assembleia de Deus. A mulher cantora que mataram, ela é da onde? Da Assembleia de Deus. Aí eu pergunto a vocês que são crentes, a palavra de crente é isso aqui. Vocês estão com Jesus ou com Deus? Vocês esqueceram de quê, meu compadre? De Deus. Vocês esqueceram de falar de quem? De Deus. Vocês botaram Deus em segundo o quê? Plano. Se ninguém encontrais nelas, não entrarás nelas, até que vos seja permitido. Se vós é dito retornar isso vos, mas digno é Alá do que fez e onisciente. Ó, tem vezes que eu sou crítico. Minha esposa fala que eu devia mudar o meu nicho. Eu sou crítico. Eu sou crítico por quê, meu povo? Esse bandido que matou essas 4 mulheres, essas 4 jovens, ele era o que da justiça? Já tinha matado quantos? 3. Tinha estupado uma mulher e matou, tinha matado um jornalista e matado outra pessoa. E estava onde? Solto pela justiça. E agora, justiça, vocês vão dizer o que é a sociedade?
direitos humanos que vocês falam. Vocês não são direitos humanos, vocês são direitos desumanos, que dá direito a bandido. Porque vocês já foram visitar o marido dela? Então está aí a palavra de Deus para vocês. Nessa terra só vale quem é bandido. Quem é direito não tem valor de uma cachorra morta no pé de um poste. Quando ele diz assim, ó, não há culpa sobre vós, entradas em casas, não resistência, em que há proveito para vós, e Alá sabe o que mostrai, o que ocultai, e dizer aos crentes, nenhuma que deixe sua vista, com custódia seu sexo. Isso lhe é mais digno, por certo Alá, e conhecedor do que fez. E dizer aos crentes que baixe suas vestes. Ó. Baixe o quê? E continue seu sexo. E não mostre seus ornamentos. Isto, que deles aparecer, que entenda seus setais sobre seus decotes, e não mostre seus ordenamentos, senão ao seu marido. Ruim, né? Rio, né? Deixa o vovô dormir. Deixa ele dormir. Deixa ele. Ele não estava comigo aqui, você está dizendo, para se matar todinha. Ou seus pais, ou os pais de seus maridos, ou seus filhos, ou os filhos do seu marido, ou seus irmãos, ou os filhos dos seus irmãos, ou os velhos de seus irmãos, ou da sua mulher, ou aos escravos que eles possuíam, aos domésticos dentro dos homens, privado de desejar carnal, as crianças que não descobriram ainda as partes por dentro das mulheres, que eles não batam com os pés no chão, para que se conheça o que esconde de seus ornamentos, e voltai-vos todo o arrependimento para lá, crentes, na esperança de seres bem-aventurados. Estão vendo, jovens? Né, Moreninha? Se cuide, viu? Deus pega. Deus pega. Casai os solteiros dentro de vós, os íntegros dentro de vossas servas. Vossos servas são pobres, Alá, enriqueci-lhe-á de seu favor de Alá e munificente, onisciente. E que os que não encontram meio para o casamento se obtenha de adultério, até que Alá os enriqueça de seu favor, aquele de vossa escravo que busca a flória mediante pagamento de uma soma. Então, ajudai-vos, se conheceres nele algum bem, considerai-os. Se conhecer. Então,
riqueza de Alá, que ele vos concedeu. Não desvie campilhar vossos escravos. A proteação, se ela deseja a castidade para buscardes os enfermos, bem da vida terrena, quem as compele, por certo Alá, após sua compulsão é perdoada, misericordiada. Com efeito, fizemos descer para vós invidentes, versículo, e um exemplo dos que passaram antes de vós, e uma exaltação para os piedosos. Alá é a luz do céu e da terra. O exemplo da sua luz é como de um micho em que há uma lâmpada. A lâmpada está em um cristal. O cristal, como se for um astro brilhante. Isso pelo olho de uma bendita árvore. Oliveira na leste, nem do ocidente. Seu olói quase se ilumina, ainda que não toque fogo algum de luz sobre luz. Alá guia a sua luz a quem quer, e Alá propõe para os homens os exemplos, e Alá e todas as coisas ocidente. Quer dizer, Deus bota uma luz para cima de você. Você concebe essa luz. Eu e a Bispa Simone já vimos. Está lembrado, Simone? Quando nós ia subir no monte à noite, Deus clareou a estrada no escuro. E a gente via tudo passando na estrada. Certo? E essas casas que Alá permitiu fosse erguida, em que fosse celebrada seu nome nelas, glorificada ao amanhecer e ao estardecer. Quer dizer, as casas que Deus mandou fazer. É o quê? Que casa é essa? Que é para adorar. As sinagogas, que é anoitecer e amanhecer. Homem, a quem não estende-me comércio nem verdade. Lembra-se de Alá e do cumprimento da oração e da concessão de Zá. Eles temem o dia em que os corações, as vistas serão tratomadas. Quer dizer, você obedecer a Deus, compadre, se você fizer tudo o que Deus quer, você vai chegar lá. Não adianta não, parei, eu estou vendo aqui. Para que Alá os recompense com algo melhor, que é aquilo que fizeram e lhe ressentir algo de seu favor. E Alá dá sustento sem conta a quem quer. Quer dizer, Alá não deixará você passar o quê? Necessidade. Os que renegam a fé, suas obras são como miragem em uma planície, a qual o servidor supõe água até quando chegar a ela. Nada encontra Alá. Junto dela estão ele, compensá-los com ajuste de contra Alá
e dentro nos ajuste de contas. Quer dizer, tudo que você tiver e fazer de ruim, você vai ter que prestar conta a quem? Ou a outro. Adianta. Adianta, compadre. O cara ser isso, ser aquilo outro, e esquecer que Deus vai cobrar dele. E a cobrança de Deus é o quê? Cara, não como trevas em um mar profundo, encobre ondas por cima das quais há outras ondas, por cima desta nuvens, travas uns por cima das outras. Quando alguém fez sair sua mão, quase não vê. Aquele a quem Alá não fez luz, jamais terá luz. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Hoje, quando apareceu a revelação do céu aqui, e eu fiquei tão alegre que eu não observei. E depois eu comecei a ficar olhando, era uma pomba branquinha. E a própria pomba branquinha pousou em cima desse poste aí. Com a tarde todinha aí. 2 pombas brancas. Quem é que está junto da gente? O Espírito de Deus. Não viste que Alá glorifica quem está no céu e na terra. E os passaram enquanto pairaram no ar, cada um com efeito sabe sua oração, sua glorificação, e Alá do que faz é inocente. É o quê? Inocente. Anunciante. Onisciente. Da Alá é a soberania do céu e da terra, e Alá será destino. Não viste que Alá impulsa as nuvens, em seguida junto, depois fala em agloramento, então tu vis a chuva, sai de dentro delas e do céu de montanhas, nela formedas de nuvens, e ela faz descer granizo, com estes alcançar o que desvia de quem quer, e fogo de seu relâmpago quase se vai com as vestes. Tudo que tem no céu é mandado por quem? Por Deus. Ou tem outro que manda? Hein, gente? Alá faz alternar o dia e a noite. Por certo, há nisso lição para os dotados de visão. Os dotados de quê? O que é que nós somos, compadre? Dotados de visão, irmão Júnior. Nós temos visões. Isso é um dote que Deus dá a gente. Alá creu tudo ser animal. E a água, então, dentro deles há quem ande sobre o ventre. Dentro deles há quem ande sobre 2 pés. Dentro deles há quem ande sobre 4, Alá criar. O que quer o certo Alá sobre todas as coisas e onipotentes. Quer dizer, todas as coisas que tem na terra é mandado por quem?
Com efeito, fizemos descer evidente versículos, e Alá guia a quem quer e uma sede reta. Ele diz: cremos em Alá, no mensageiro. Eu sou o quê? Mensageiro. E obedecemos em seguida. Depois disso, um grupo deles volta às coisas. E esses não são os crentes? Quando convocadas a Alá e ao seu mensageiro, Alá e o seu quê? Para que este julgue entre eles, e és um grupo deles, que lhe dá de obra. E se tivesse o direito, chegaria a ele resseguimento. A enfermidade, preste atenção, viu? Veja, preste atenção. A enfermidade em seus corações, que ele duvida ou teme que Alá e seu mensageiro seja iníquo com ele, e não mais estes são injustos. Quer dizer, Deus está falando aqui que aqueles que não obedecem a Deus, a enfermidade vem e é grande. Está ouvindo? O dito dos crentes. Olha. Está vendo, irmão? Certo dele. Eu me esqueci o nome. Eu não vou chamar apelido. Tá, irmão? Está vendo, irmão? O que o livro de Alcorão fala, que o outro livro não fala, quando ele diz, ó, o dito dos crentes, quando convocado a Alá e ao seu mensageiro, para que se julguem entre eles, e apenas disserem: ouvimos e obedecemos a esse, são bem-aventurados. Quem crê e obedece ao mensageiro são que? Crentes abençoados. Se você não me obedece a palavra que eu estou falando aqui, você imediatamente vai ser o quê? Amaldiçoados. Quando ele diz: quem obedecer a Alá e ao seu mensageiro, receia Alá, eles temem, esses são os triunfadores. Ele jura por Alá com todos os seus mais solenes juramentos, que se tu os ordenares a combater, sairão a combate. Disse: não jurais vossa obediência, e concedei por certo a Alá do que fazer e concedido. Vovó aí perguntou hoje: a obediência a quem? A Deus. Não adianta estar dentro de uma igreja velha, e Deus fala aqui no livro, que não está dentro de igreja feita por mão de homem. Aqui vem um camarada lá do Alto Sertão, aqui da Bahia. Ele disse, ele se fez de besta pro meu lado, sabe? Pensa que eu era um otário da qualidade dele. Aí eu dizendo que a gente vai construir um templo, isso, aquilo, isso, pra quê? Aí chamou no versículo da Bíblia: o templo somos nós. Nós somos o templo de quê? De Deus. Viu? E disse: obedecei a Alá. Vocês que não conhecem estão aqui, Alá é Deus. E obedecei ao mensageiro. Que é o mensageiro?
eu. E se voltai as costas, impedente a ele, apenas de que foi encarregado impedir a vós o que quer fostes encarregados, se ele lhe obedeceis, guia-vos e não impede ao mensageiro, senão a evidente transgressão da mensagem. Quer dizer, eu estou pregando a mensagem para vocês. Se vocês fizeram o quê? Não acreditar. Não é em mim. Vocês não podem acreditar em mim. Vocês têm que acreditar na palavra que está sendo pregada. Que eu apenas sou mensageiro. Alá promete aos que dentro de vós crê e faz as boas obras, que os fará ceder na terra, como fez suceder aos que foram antes dele e que lhe fortaleceram a religião. Eles fortaleceram o quê? A religião. De que se agrada no tocante a ele e que lhe trocaram segurança após o seu medo. Eles me adorarão, nada me associarão a quem renega a fé. Quer dizer, você renegou sua fé, você não acreditou mais, ali você lascou-se. Diretamente, não tem saída. Não tem saída. Depois disso, esses são os perversos. Peraí. Cumpri a oração, concedei azar e ajuda caridosa e obedecei aos mensageiros na esperança de obter misericórdia. Não suponha que os que renegam a fé seja capaz de escapar do castigo de Alá. Está vendo, Pai? Quando eu falo a vocês, não saiam, não se afastem, porque o castigo de Alá é grande, viu? Na terra a sua morada será o fogo. Em verdade que escreveu destino. Vós crentes, olha, vós crente. Quem é crente? É quem? É o que crê. Que vós peça permissão por 3 vezes aos vossos escravos, e aquele dentro de vós que ainda não chegaram a perturbado para este em vossa presença. Antes da oração da aurora, quando pusestes do lado de vosso trecho no meio-dia, depois da última oração de noite, são 3 tempos de vossas intimidades, e não há culpa sobre vós, nem sobre eles, depois deste tempo, em circular sem permissão, ou de vós, com os que outros assim Alá torna evidente para vós os versículos, e Alá consciente e sabe. Quer dizer, você tem que julgar, tem que orar quantas vezes por dia? 3. De manhã, meio-dia e à tarde. 3 vezes. Quando
quando as crianças dentro de vós atingirem a puberdade, que peça permissão para estar em vossa presença, como pedir permissão os que foram antes deles. Assim Alá torna evidente para vos seus versículos, e Alá é consciente e sábio. As mulheres que atingirem a menopausa e que não mais esperar casamento, não há culpa sobre ela, porém dela logo algo seu trecho sem exibirem. Quer dizer, as solteironas que nunca casaram com ninguém, que entrou na menor o quê? Pausa, deixou de menstruar. Com ordenamento e abstinência disso eu li melhor, e Alá é onivente e onisciente. Não há falta sobre o cego, não há falta sobre o coxo, não há falta sobre o enfermo, nem sobre vós mesmos, comentes em vossas casas, ou nas casas de vossos pais, ou nas casas de vossos irmãos, ou nas casas de vossos irmãos, ou nas casas de vossos irmãos, ou nas casas de vossos tios paternos, ou nas casas de vossas tias paternas, ou nas casas de vossos tios paternos, ou nas casas de vossos tias paternas, ou em casas cuja chaves possui, ou nas vossas amigos, não há culpa sobre vós, incumedes reunidos os separados, quando entrando em casa, cumpriramente vós, naturalmente, com saudação, vida de Alá, bendito é cordial, assim Alá torna-se evidente para vós os versículos para a rarosidades. Olha, gente, todo canto que a gente for, se a gente for com Deus, nós vamos ser o quê? Abençoado. Mas se nós botar Deus em segundo plano, nós vamos ser o quê? Amaldiçoado. Quando ele diz, os autênticos crentes são apenas os que creem em Alá, em seus mensageiros, enquanto estão com ele em assunto de interesse. Quer dizer, nós estamos aqui exclusivamente para passar para vocês o quê? A mensagem de quem? De Deus. Como não se vão até que lhe peça permissão? Por certos que pedem permissão, esses são os que creem em Alá, em seu mensageiro. Então, quando de pedirem permissão para algum de seus assuntos, dá permissão. A quem deles quiserem implorar Alá perdão para lhe, por certo, Alá perdoar, misericordiador. Não faça entre vós a convocação do mensageiro, como a convocação de um de vós. Para outros, não vos retirais de sua companhia, sim, suas permissão. Com efeito, Alá sabe do que dentro de vós
se retira, correto, sorrateira. Então que os que decrepam de sua ordem se precatem de que não os alcance provocação ou não os alcance doloroso castigo. Quer dizer, você provoca a mim, provoca lá, não precisa vocês se preocupar não. Se provoca vocês e vocês são ligados a Deus, a lá, Deus vai pegar aquele cara, aquela mulher. Não tem dúvida. Está ouvindo, meu compadre? Não precisa ficar aperreado, não. Oh! Demora, não. Quando a madeira deitar, não tem quem segure. Quando o machado cortar, aí muita gente vai dizer, cadê papai? Cadê aquele abestalhado que me dizia a verdade? Eu dizia que ele era o quê? Hein? Mentiroso. Porque quantos já disseram isso de mim? Eu pregando a verdade, eu mostrando a verdade, porque eu não prego nada mais do que está na Bíblia. Ou eu prego? Porque no dia que não tiver Bíblia, eu não prego. Porque eu não sei gravar como esses idiotas sabem aí. Porque gravar, todo cachorro grava. Agora obedecer a Deus, poucos homens obedecem. E mulheres de bem. Ora, por certo, de Alá é o que há no céu, na terra, com efeito. Ele sabe aquilo em que vós fundamentais, em dia, quando ele for retornado, então informá-los do que fizeram, e Alá de todas as coisas auxiliante. Então, quer dizer, você esconde de mim, você faz as coisas, aquele otário não vai saber de nada não, sei não. Mas aquele otário, que o povo chama, que você chama, tem Deus. Tem Alá. Quantos aqueles sabidos que dizem que são sábios, direitos, honestos, não tem Deus. E aí? Quando ele diz assim, ele diz assim, já vamos em outro livro, viu? Suratu Alu Fuken, Surá do critério. Em nome de Alá, misericordioso e misericordiador. Isso aqui já é outro livro, viu? Bendito aquele que faz descer o critério sobre seu céu, para que seja administrado do mundo. Bendito sou eu, porque estou levando para vocês o quê? A palavra de Deus. Aquele de quem é a soberania do céu e da terra, que não tomou filho algum, para quem não há parceiro, na soberania que criou todas as coisas, determinou-se na justa medida, e ele toma ele. Quer dizer, bendito aquele que faz descer o critério sobre o seu povo, para que seja administrado do mundo. Outros deuses, outros deuses que nada crê, enquanto ele mesmo são criados e não possuem para si mesmo prejuízo nem benefício, e nem possui o dom da morte, nem da vida, nem de ressuscitar. Quer dizer, que Deus são esses? São Deus que vocês adoram aí dentro das igrejas, que nem tem o poder sobre a vida e nem a morte. O que renega a fé? O que é renegar a fé, jovens? Vocês que estão aqui,
aqueles que deixam de adorar a Deus, adorar lá. E diz, este não é senão mentira, que ele forjou a si mesmo, outras pessoas. Ajudaram então com efeito, comentaram injustiça e falsidade. O que é que está acontecendo por aí? Hein? O que é que os pastores, os padres estão fazendo por aí? Hein, irmão? Hein, irmão Sérgio? Hein? Mentira e falsidade. E adorando outro Deus, como Maria, como João, como Pedro, como Marcos, como o próprio Jesus. Jesus não ficou para ser adorado. Jesus ficou para ser respeitado. Porque Jesus não veio para nós. Só esses idiotas crentes que diz aí. Jesus veio um mensageiro. De quem? Quem é que é para ser adorado? Existe outro? Quando ele diz, são fábulas dos antepassados. Quer dizer, isso aqui são gente que adoraram no passado, nesse povo que tem 100 anos, 80 anos, que adorava outros deuses. E eu mesmo já adorei. Eu já cheirei muito no pé de santo, já acendi muita vela. Não vou mentir e nem mentir. E nem acertar mentira, aceitar mentira. Porque eu não conhecia o Evangelho do Pai. Ele não deixava nós ler o Evangelho. Ele não deixava nós nem pegar. Porque era na época, vocês que conhecem aí, que estão me assistindo, que a maioria são mentirosos, se lembra do purgatório que a Igreja Católica criou? Ou esqueceram do purgatório? Que se meu pai morria, tinha feito uma coisa errada, o padre ia lá no pé da família e dizia, sabia que o cara tinha uma fazenda, me dê a metade da fazenda, que eu tiro seu pai do purgatório. Quem não queria tirar seu pai do purgatório? Por quê? Porque a igreja é o maior fundiário do mundo, a Igreja Católica. Foi porque eles compraram terra? Foi? Não. Foi porque eles roubaram terra do povo. Agora diga que é mentira minha. Por que é que vocês não vêm para cima de mim? É como os crentes, eles não estão fazendo diferente, não. Venda sua casa e traga para a igreja, que Deus vai dar 10 casas a você. Aí o cara fica sem a casa, pagando aluguel e nunca chegou a casa. Agora, se você quer dar alguma coisa para a obra de Deus, dê por você. E depois de dado, acabou. Para quem? Para quem? Para Deus. Que ele pediu força escrita e ele lhes são ditados aos amanhecer e aos entardecer. Disse, mal fala. Disse aquele que sabe os segredos nos céus, na terra, por certo ele é perdoador e misericordiador. Disse, por que razão este mensageiro come o mesmo alimento, anda pelo mesmo mercado, como nós, que se fizer descer um anjo para ele, como ele fosse administrador. Quer dizer, Jesus andou por quê? Por todos os mensageiros, por todos os comércios. Mas Deus andou? Deus passeou no meio dos comércios? Com carne, com tudo? Passeou, João? Não. Então está errado, não está? Quando ele diz, ou que se lhe lançasse um tesouro que eu visse para
ele um jardim de que pudesse comer tesouro. Eu posso puxar um pouquinho para frente? Está tão boa, não está? Diga se a pregação não está boa. Diga, estão aprendendo alguma coisa? Os injustos, diz, olha, os injustos, está vendo, pai? Diz, vós não siga, senão ao homem, enfeitiçando, óleo como enganará, sinal, bate a ti se descaminharem, então não poderão encontrar caminho algum. Bendito aquele que, se quiser ter fora algo melhor do que tudo isso, no jardim abaixo dos quais correm os rios, e te fará palácio. Aonde é esse jardim? Quem de vocês sabe? Não. Esse jardim é a casa de Deus, aonde Deus fica, onde é a morada de Deus. Mas ele desmente a hora, e preparamos para os que desmente a hora um fogo ardente. Quer dizer, se você está desmentindo a palavra de Deus, Deus está preparando para você o quê? É, povo de Deus? É, moça? Um fogo para lhe queimar. Que é a segunda grande quê? Morte. Está na outra Bíblia. Quando ele diz, quando este os vi de logrande liga já ele, e não virão o furor e o rumor. Quando lançados nele em angústia, lugar as mãos amarradas atrás do pescoço, lá explicarão a aniquilação. Dele há e não suplicai, hoje uma só aniquilação. Suplicar muitas aniquilações. Diz isso é melhor o paraíso da eternidade do que prometendo as piedosos ser-lhe a recompensa e dito, terão nele o que quiserem. Quer dizer, tudo que a gente pedir a Deus, a gente o quê? Acontece. Sendo eterno isso impedente a Deus Senhor, com promessa exigível. Lembra-lhe de que um dia os renunciaremos ele, aos que adoram ele, de Alá, adoradores de Alá, então ele dirá, descaminhastes estes, meu servo, ou ele mesmo se descaminhará do caminho. Quer dizer, nós saímos da presença de quem? De Deus. Vocês não estão ouvindo não, gente? Vocês estão cansados, eu paro. Mas eu não gosto de parar quando eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas não dá, que eu não aguento. Ele dirão, glorificado seja, não vós, não nós, e concedei-vos tormentos além de ti, protetores, tu os fizeste gozar aos seus pais, até que esqueceram a mensagem e foram o povo extremiviado. Quer dizer, foram o povo que o quê? Que fizeram coisas o quê? Erradas. Hoje aqui, eu estou agora lembrando do meu pai. Quando um dia ele disse, Jesus, Espírito Santo,
Papai disse, isso não existe não. Só existe um Deus. Só a Ele eu adoro. E você sabe que Ele está certo. Porque não existe dois deuses, existe? Não. Se você adorar a irmã Jesus, você deixou de adorar quem? A Deus. Se você adorar o Espírito Santo, você deixou de adorar quem? A Deus. Se você adorar a Maria, você deixou de adorar a Deus. Se você passar a adorar a mim, como eu pudesse dizer, eu sou um homem de Deus, eu sou, você passasse a adorar a mim, você está errado. Você não pode estar adorando a pastor, nem a padre, nem ninguém. Só a Deus. Só Ele que merece adoração, honra e glória. Porque Satã não vai em lugar nenhum que tenha um Deus vivo. Vai? Duvido. E disse-a aos idólatras. Aos o quê? Quem são os idólatras? Que adoram imagem. Com efeito, eles vos desmenti. Com efeito, vos desmente. Que dizei, estão e não poderás obter nem inserção do castigo, nem socorro a quem de vós é injusto. Falamos em imperiamente grande castigo. Está vendo, moça? Está vendo? Está ouvindo, tá? Você está ouvindo, tá? A minha família vive dentro disso. Sai disso quando tem tempo. Se arrepende quando tem o quê? Tempo. Porque vai chegar o tempo que não vai ter o tempo para você se arrepender. Não enviamos tendas de mensageiros, nem que por certo concisa o mesmo alimento andasse pelo mercadilho e fizemos de um de vós provocação para os outros. Então vós pacimentais, teu Senhor é humilde. Quer dizer, Deus, Ele está ouvindo o que você e outros estão pensando. Vamos parar por aqui que eu cansei. Em nome de Jesus. Por que a gente bota Jesus? Porque Jesus é o filho de quem? De Deus. Se é o filho do Pai, tem que ser respeitado como filho de Deus. Não é como outra coisa. Deu para entender vocês? Deu, não deu? E outra coisa, quando Deus lhe der a benção, não fique conversando besteira, não. Porque Ele é castigo, Ele é justo. Mas Ele é fogo consumidor. É melhor, ó, cala a tua boca, tua língua. Melhor. Por que é que eu tenho medo? Eu me pelo. Mas apóstolo, o senhor não vive com ele direto? Vivo. Aí é onde está o perigo. Se eu pisar na bolinha, ele me pega. É mais fácil vocês aprontar e bordar e ele não pegar vocês. Por quê? Me pergunta por quê? Pergunta por quê? Vou dizer. Porque vocês não conhecem a palavra. E essa outra Bíblia aqui diz, ó, é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. A lapada de quem não conhece, ela é menor do que conhece. É o que eu digo a esse moço aqui em casa direto. Reclamo direto. Vocês não brinquem não. Vocês não dêem doido não, porque Deus, nós aqui estamos fazendo uma missão de Deus. Nós não estamos aqui para agradar vocês não. Olha o dedinho. Eu não estou para agradar vocês do outro lado, que estão assistindo a live. Então não preciso de vocês não, Jair.
Eu preciso é de Deus. E vocês precisam é de quem? Ou vocês precisam de Satanás, de Satã? Está ouvindo, jovem? Aquele que passa a mão na sua cabecinha, que é bonitinha, vem para aqui que eu vou lhe ajudar, ele está querendo botar você dentro de uma caverna. De uma caverna que não tem saída. Só tem uma entrada. A saída é o quê? A morte. A palavra bendita aquele que não vê e crê. E aquele que crê, não vê. Vamos fazer uma oração. Pai nosso, vai por alto. Venha a nós o nosso Filho, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. O nosso cada dia hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Eu vou lembrar uma coisa a vocês, bem claro. Vocês se lembram quando eu disse que em dezembro nós íamos entrar numa campanha? Lembro. Lembra? Até o dia 31 de dezembro, que é quando nós vamos terminar essa Bíblia. Vai antes, mas eu vou ficar enrolando. Até chegar o dia 31 de dezembro. Para a gente chegar ao dia 31 de dezembro. Se nós terminar, nós começamos de volta. Mas nós terminamos dia 31 de dezembro. Para você receber uma grande bênção, quem quer, levanta a mão. Agora tem que cumprir, velho. Não é comigo, não. É com Deus. Essa barba, eu fiz para o irmão Marcelino, cabeça de chapéu de couro. Lá da África, lá de Senegal. Olha, Marcelino, estou cumprindo, viu? 60 dias de barba. Diz que não quer ver. Então, 60 dias de barba. E sua bênção chegou já. Não vai ter quem empate. O que eu ensinasse que eu vi hoje aqui não foi brincadeira, não. Está gravado aí. Quem tem meu aula, abra que você vai ver as bênçãos. E eu comecei a olhar mais o irmão, e é uma pombinha. É uma pomba. A nuvem se formou uma pomba. E para acabar de acertar, as duas pombas brancas pousaram em cima do poste. Quando chegou, eu estava já? Em cima do poste. Em cima do poste. E é quem? O Espírito de Deus. Tá certo? Quem, vamos terminar, quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca aqui, que Deus vai abençoar. E quem não trouxe também, Deus abençoe do meu jeito. Vamos me dando aqui na mão para mim.